você esteja bem, que você esteja em paz. Te convido a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, leremos a partir do verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele preparou os seus apóstolos, ele chamou, preparou, capacitou e enviou os seus apóstolos, não só para que pregassem o Evangelho, mas também para que organizassem igrejas e lançassem os fundamentos doutrinários da Igreja de Cristo. Então a Igreja de Cristo, ela é uma igreja que segue as doutrinas lançadas pelos apóstolos, os apóstolos que ele chamou, evidentemente. E João, como um desses apóstolos, ele coloca também questões doutrinárias nas suas cartas. E nesta passagem que lemos, nós vemos uma declaração que é para o cristão não amar o mundo. Nós precisamos entender bem a que João se refere, o que João está nos orientando aqui, qual é a base doutrinária que João está lançando aqui para a vida da igreja, para o cristão, para todo aquele que vive a fé cristã. Não ameis o mundo. A primeira coisa que nós devemos entender aqui é que nas Escrituras nós vemos 3 significados para a palavra mundo. O primeiro significado é o mundo físico, que compreende natureza, fauna, flora, o céu, a lua, as estrelas, o sol, os rios, os mares, enfim, o mundo físico, a natureza. Não é este que João está se referindo. Nós podemos amar esta criação de Deus, os animais, as plantas, né? Os locais maravilhosos que Deus criou na sua natureza. Podemos amar. Não se refere a isso, o não ameis o mundo. O segundo significado que encontramos também na Bíblia para a palavra mundo se refere a pessoas. Quando o Senhor Jesus, quando o próprio apóstolo João, no seu evangelho, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nesse sentido, pessoas, né? Deus amou pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, evidentemente, aqui se refere a pessoas. Também não é isto que João se refere com o não ameis o mundo. Nós podemos amar pessoas, aliás, devemos. Então, também não é este mundo que João se refere quando ele diz não ameis o mundo. Não se trata nem da natureza, da coisa criada, animais, fauna, flora, etc. E também não se trata de pessoas. A terceira representatividade da palavra mundo na Bíblia é o sistema de coisas que governam o mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E é o sistema de coisas, né? Como as coisas funcionam, sistemas econômicos, sistemas muitas vezes governamentais e tudo mais. É esse tipo de coisa que João se refere que nós não devemos amar. Nós não devemos ter o nosso coração nessas coisas, né?
Porque esse sistema de coisas, esse sistema que governa o mundo, é um sistema tirano, é um sistema de injustiças, né? Então nós não devemos amar esses conceitos do mundo, essas tendências, as coisas que vão aí girando, né? E mudando conforme o tempo, invertendo valores, invertendo a moral, os bons costumes, né? E o próprio amor, que sabemos que o próprio amor está esfriando em muitas pessoas, não em todos, e não esfriará em todos, mas esfriará em muitas pessoas. Não deve esfriar na igreja. O cristão não deve ver seu amor esfriado. O amor de quase todos esfriará, mas não de todos. Então nós vemos aqui que existem 3 significados para a palavra mundo: natureza, pessoas e o sistema de coisas. E quando João diz não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele está se referindo a esse sistema de coisas e este conceito, essas tendências que esse sistema que governa aí o mundo, as coisas, eles geram e influenciam pessoas, né? Por que nós não devemos amar esse sistema de coisas? Que nós vamos passar a chamar de mundo também agora, né? Por que nós não devemos amar o mundo nesse sentido do sistema de coisas? Primeiro, porque esse sistema é mau. Ele é cruel. Ele é corrupto. Nós vemos um sistema de rebelião contra Deus no mundo. É fácil de observar isso. Basta comprovar a moral de Deus e basta comprovar o que esse sistema do mundo defende. Coisas que são totalmente amorais, são contrárias aos mandamentos de Deus, né? Aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus projetou para os seus filhos, os seus servos. Então, nós não devemos amar o mundo porque o mundo é mau. O mundo, esse sistema de coisas é formado por pessoas que muitas vezes são orgulhosas e que não aceitam o governo de Deus. Eles querem um governo humano, decisões humanas, e primam pelo conhecimento humano, né? Aquilo que o homem pode alcançar com o seu intelecto, com a sua força, com os seus pensamentos. Isso tudo gera um orgulho em que o homem ele muitas vezes se acha que é possível viver totalmente independente de Deus, totalmente contrário às coisas de Deus, alheio a Deus, como se não houvesse um Deus, como se não houvesse um juízo, como se todas essas coisas, como uma bola de sabão, um dia não deixariam simplesmente de existir. Primeiro motivo, então, que nós vemos aqui, pelos quais nós não devemos amar o mundo, é porque o mundo é mau e corrupto. Esse sistema de mundo é cruel e traz injustiças sociais. Nós vemos, por exemplo, concentração de renda. É lícito a pessoa enriquecer desde que de forma honesta, através do seu trabalho honesto? É claro que é lícito enriquecer. Mas nós vemos uma pequena porção de pessoas que acumulam riquezas. Por outro lado, nós vemos uma enorme quantidade de pessoas que passam fome. Então nós vemos aí, eu vi uma estatística, que apenas 6% da população mundial já passou de $1 milhão nos seus. Tem pessoas que têm muito mais do que isso, né? Mas apenas 6% da população mundial. Seria algo em torno aí de 5, 6 milhões de reais. Apenas 6% da população mundial chegou nesse nível. Enquanto que existe uma multidão de pessoas que passam fome, que se alimentam de lixos. Nós vemos aí alguns países, por exemplo, em que a subnutrição é a maior causa de morte. A mortalidade infantil é imensa, né?
Alguns países é assustador os índices, os números, né? E esse sistema de coisa, o sistema do mundo continua, esse sistema econômico continua. Não que as pessoas não tenham direito de ganhar o seu dinheiro, mas é imoral. Enquanto tem pessoas semelhantes nossos morrendo de fome, pessoas usufruírem de jatinhos, de iates, e acumulando riquezas, acumulando tanto dinheiro que nem em 4, 5 existências ele vai poder gastar tudo aquilo. E acumulando patrimônio e riqueza, enquanto tem pessoas que não têm um pedaço de pão para se alimentar, né? Então o sistema do mundo nós não devemos amar porque ele é cruel, ele é desigual, ele é injusto. E o cristão não pode se conformar com isso. Nós vemos aí até grandes líderes cristãos que, eu nem digo que acumulou riqueza de forma desonesta, não, de forma honesta, mas é imoral ele possuir tantos recursos, tanto luxo, coisas que ele nem vai utilizar propriamente na sua vida, enquanto tem pessoas aí passando necessidade, né? Então o sistema econômico, por exemplo, o sistema social do mundo, o sistema de saúde, né? Às vezes a pessoa não tem recursos para pagar um serviço particular de saúde, uma cirurgia particular e tudo, e às vezes chega a virar óbito porque não teve dinheiro para pagar o sistema de saúde. Remédios caríssimos, né? Às vezes a criança ela depende do remédio e o pai não tem recurso para comprar. Ou depende de um leite especial e o pai não tem recurso para comprar. Então o sistema do mundo ele é corrupto e cruel e injusto e desigual. Mesmo que para o sistema do mundo algumas pessoas estejam dentro da lei e estejam enriquecendo de forma honesta, ainda assim, diante da lei de Deus, isso é imoral. Então João fala para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo há, o seu conceito, o seu sistema, né? As suas tendências. Muitas pessoas aí querem trazer essas tendências e esses conceitos para dentro das igrejas. Isso é o maior absurdo possível que nós podemos imaginar. E eles usam até alguns argumentos aí, querem justificar até usando a própria Bíblia, né? Tirando versículos isolados aí fora de contexto. Então, o primeiro motivo pelos quais nós não devemos amar o mundo, porque o mundo é injusto, desigual, corrupto e cruel. E todas essas coisas são contrários aos mandamentos de Deus, às características e atributos de Deus e à santidade que existe em Deus e que deve haver na igreja, deve haver no cristão. A segunda questão pela qual nós devemos pensar que não devemos amar o mundo é porque é uma questão de escolha. Essas coisas que se opõem a Deus, se nós a amarmos, o amor do Pai não estará em nós. Vemos aqui o verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vemos aqui que é uma questão de escolha. Se nós escolhermos amar essas coisas que fazem parte do mundo e que se opõem a Deus, nós estamos escolhendo o contrário do amor de Deus. Então o amor do Pai não está em nós. E esta escolha, ela é pessoal. Ou nós amamos o mundo, ou nós amamos a Deus. A palavra de Deus nos diz que se nós amarmos o mundo, nós nos tornaremos inimigos de Deus. Porque Deus não aprova essa injustiça que permeia o mundo, o sistema mundial, como ele funciona. Deus odeia isso. Deus odeia a injustiça, Deus odeia a opressão, Deus odeia a corrupção, Deus odeia a maldade, Deus odeia todo esse sistema de coisas aí que as pessoas estão inseridas, né? Essa ambição, essa ganância,
essa escalada social que muitas vezes leva pessoas a pisar nos outros, o desejo do poder, que muitas vezes leva pessoas até matar outras pessoas, né? E quantos governantes aí já não promoveram genocídios, matando milhares de pessoas no mundo? Então é uma questão de escolha. Por isso nós não devemos amar o mundo. Se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Tá? E o terceiro motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo é porque as coisas que estão no mundo não procedem de Deus. Então nós vemos aqui no verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa palavra concupiscência, ela é paixão, significa paixão. Então nós vemos aqui que a concupiscência da carne são desejos que lutam contra o espírito. A concupiscência dos olhos, ou a paixão dos olhos, são seduções e fascinações. Nós somos atraídos por coisas que vemos e as queremos a todo custo. É isso que está se referindo. Quando a pessoa ela não mede esforços ou ela se deixa seduzir e fica desejando algo que ela viu, mas que é algo que ela não deve ter, que ela não pode ter. Às vezes é algo que pertence a outra pessoa, né? Às vezes é outra pessoa, isso vai gerar um adultério, coisas assim. Então a concupiscência dos olhos é aquilo que a gente vê e passa a desejar depois que viu, né? E a soberba da vida, essas coisas, quando fala a soberba da vida, são coisas que geram uma perspectiva de curto prazo, ou seja, as pessoas que estão mergulhadas nesse sistema de mundo, elas querem serem satisfeitas e honradas agora, a curto prazo. E esse desejo desenfreado para ter essa satisfação, para ter esse poder, para adquirir essas coisas que o seduziram e que se tornaram paixões e que essas pessoas querem a curto prazo, elas trazem a desaprovação de Deus, a reprovação de Deus contra elas mesmas. Como nós vemos o Senhor Jesus ensinar aqui em Lucas, capítulo 6, a partir do verso 24. Olha só o que Jesus fala em Lucas 6, a partir do verso 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Procederam assim com os falsos profetas, e sobre eles veio repentina destruição. Então nós vemos aqui 4 ais, 4 lamentos, 4 reprovações de Deus, e Jesus explica que essas reprovações trazem consequências. Repentina destruição. E essas pessoas que têm essa soberba da vida e que querem essa satisfação e essa honra e essa glória agora, a curto prazo na vida, essas pessoas, quando essas coisas que desejam, elas ruem, elas caem, essa pessoa perdeu tudo. Ou, quando essa pessoa morrer, essa pessoa perdeu tudo. O Senhor Jesus explica melhor isso quando ele fala aquela parábola do homem que tinha uma fazenda e teve uma super safra. E ele diz: já sei que farei, derrubarei meu celeiro, construirei um maior, ajuntarei tudo lá, depois direi para minha alma: come, bebe, regala-te, porque tem para muitos anos. E Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens para dar, para quem será?
Então, quando uma pessoa que está envolvida na soberba do mundo, uma pessoa que ama essas coisas do mundo e que ela deseja, ela é fascinada por isso, seduzida por essas coisas, por esses prazeres, pelo poder, pelas riquezas, pela honra, pela glória que o mundo oferece, quando ela morre, ela perde tudo. Ela perde tudo. Ao passo que aquele que escolhe amar a Deus e não as coisas do mundo, ele vai ter a sua recompensa a longo prazo, mas vai ter a recompensa eterna, em valores eternos. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus fala também no próprio livro de Lucas, no capítulo 6 mesmo, a partir do verso 20. Lucas 6:20. Então, olhando ele para seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o mundo vai passar, como nós vemos no texto aqui que nós lemos, de 1 João capítulo 2, verso 7. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então o mundo vai passar. Para muitos, o mundo já passou. Muitos que quiseram a sua glória a curto prazo, já perderam tudo. Por mais que tenham obtido aqui, já perderam tudo. E o mundo vai passar. E os que se apegam à glória passageira que ele oferece, um dia vão perceber que perderam tudo. Que foi tudo em vão, que não valeu a pena. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente no paraíso de alegria, delícias e graça que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Faça a tua escolha. Ou ame o mundo, ou ame o Senhor teu Deus. Espero que você escolha certo, porque a vida, ela continua após a morte física. E usufruiremos, todos nós que escolhermos a Deus, usufruiremos do paraíso de riquezas, alegria e delícias constantes. Deus abençoe a sua vida.